Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente e vou continuar contando a história de Meimei, que apareceu para mim como uma mentora linda e maravilhosa através de uma conexão com uma flor que se transfigurou, maravilhosa, e transformou minha casa e minha vida num jardim, pois eu sentia aquele cheiro de flores, aquela sensação maravilhosa. Então, eu vou contar sobre a vida dela. E eu vou ler, gente, porque de cabeça eu não sei. Então, eu, eu vou contar sobre ela, mas na época eu fiquei muito curiosa a respeito e eu fui pesquisar sobre a vida dela, onde eu me identifiquei com algumas coisas que aconteceu com ela. Então, conforme eu vou contando, né, sobre a vida dela, eu vou falando sobre o que foi que eu me identifiquei na hora que eu pesquisei sobre Meimei, na época. Então, foi assim, ó. A Meimei, ela é nascida 22/10/1922, em Mateus Leme, em Minas Gerais. O nome dela é Irma de Castro. Meimei é um apelido. Em Belo Horizonte, ela conheceu o Arnaldo Rocha, e em que ela veio a ser seu esposo. Então, ela se casou com o Arnaldo Rocha. E Meimei era o apelido que se tratavam os dois, porque eles tinham lido um livro, Momentos em Pequim. E esse livro era de um filósofo chinês, Lin Yutang. E ela e o Arnaldo, eles secretamente, porque ninguém sabia, era só entre eles se apaixonaram tanto pelo livro, pela história, e no final do livro, no glossário, tinha esta palavra Meimei, que significa noiva amada. E eles começaram a se tratar Meimei entre eles. Então, esse apelido era secreto, só eles sabiam. Aí o falecimento dela, ela faleceu em 1/10/46, 1946, por nefrite crônica. Foi aí que eu me identifiquei com ela, porque quando eu li a biografia dela e vi nefrite crônica, eu tive essa doença. Eu tive essa doença quando os meus filhos eram pequenos, nefrite crônica. E através de uma friagem que eu peguei, eu tive essa doença. Então, eu me identifiquei com ela através disso, dessa doença, porque a nefrite é uma doença que ataca os rins. Então, foi assim que eu me identifiquei. Aí os livros psicografados por ela. Depois eu falo sobre os livros psicografados. Então aí, o que aconteceu? O Arnaldo Rocha, que era o esposo da Meimei, né? Eles conviveram apenas 2 anos. Depois de 2 anos de casamento, ela faleceu. Começou a adoecer e veio a falecer. Então ele ficou muito triste, claro, né? A esposa dele tão amada, né? E aí ele estava subindo uma rua lá em Belo Horizonte, estava passando por uma rua, e assim vinha vindo um outro homem ao seu encontro e ele deu um esbarrão. Ele conta que ele deu um esbarrão no homem, né? E quando ele olhou assim, ele conheceu que era o Chico Xavier. E Chico Xavier olhou para ele e falou, sem conhecê-lo, olha o Arnaldo querido,
que está triste e magro. Esse pedaço da história eu lembro de cabeça. Ele está tão magro, né? Por saudade de Meimei. Falou assim para ele, né? Aí ele ficou assim porque ele era ateu, Meimei era católica e a família de Arnaldo Rocha eram espíritas. Mas ele era ateu, assim, ele não acreditava em nada. Então, o Chico começou a falar de Meimei, aí ele ficou intrigado, né? Falando, mas como ele sabe sobre esse apelido, né? Que só eu e Meimei sabíamos, né? E aí ele pegou e... Não, aí o Chico fez assim, você tá tristinho, tá triste, né? E começou a passar a mão no rosto dele, né? Então, aí ele, vamos ao centro, aparece por lá nos nossos encontros, para eu receber uma carta da princesa Meimei. Aí ele foi, né, com o irmão dele, né, que o irmão dele era espírita e o irmão dele levou ele. Chegando lá, e o Chico recebeu uma mensagem psicografada de Meimei, onde ele, assim, ficou, assim, coisas que ela falava que ninguém sabia, coisas assim, e ele recebeu a psicografia de Meimei, e desde então ele começou a ajudar o Chico, né, lá no centro e tudo, né, trabalhar junto lá no centro espírita e tudo mais. Aí tem os livros psicografados. Fora isso, né, tinha trabalhos de materialização, onde Meimei se apresentava, aparecia como uma noiva, vestida de noiva, né? Mesmo porque, por causa do nome Meimei, que significa noiva bem amada, e ela se materializava vestida de noiva e exalava flores. Onde também me identifiquei porque logo que eu tive a conexão através de uma flor e eu senti assim muito cheiro de flores, né? Na minha casa, onde eu estivesse, eu sempre estava sentindo o exalar daquelas rosas, né? Aquele perfume maravilhoso. Então, os livros psicografados de Chico Xavier através de Meimei, né? Pelo espírito de Meimei, ele psicografou Pai Nosso, Cartilha do Bem, alguns livros eu coloquei, né? Não todos. A Amizade, né? Amizade, Somente Amor e Evangelho no Lar. Então, essa minha querida mentora, que assim, que é assim maravilhosa, uma princesa realmente, a vida dela maravilhosa, Irma de Castro, onde eu me identifiquei muito com ela, sabe? E através, depois daquela aparição, né, que ela se revelou a mim, eu tive sonhos maravilhosos com Meimei. Depois daquela linda revelação, né? Eu sonhei que Meimei, que eu estava indo que eu entrava num jardim. Aliás, era um lugar assim grande, né? Era um lugar grande. Tinha um portão lindo,
assim maravilhoso. E eu abri aquele portão, a primeira coisa que eu vi era um jardim lindo, com cada rosa desse tamanho, amarelas. Entre as amarelas, rosas enormes, rosas mesmo, da cor rosa também. Ai, olha, uma coisa linda, um jardim assim maravilhoso, encantado. Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco começou a aparecer muitas crianças e eu vi que ali eu estava numa escola. E eram crianças brincando, correndo. Ai, gente, é uma coisa tão linda. Ai, tão gostoso ali, gente. E ali eu sentava no banco e ficava vendo aquelas crianças brincando, correndo. Eram muitas, né? Era uma escola, todas uniformizadas, bonitinhas. E de repente, através de uma porta ali que se abre da escola, quem surge? A linda Meimei. Ela estava toda de branco, mas um branco tão lindo, um vestido esvoaçante, com umas flores brancas na cabeça, e ela veio ao meu encontro, linda, doce, pura, e ela sentou-se ao meu lado e pegou nas minhas mãos, e ela me falou: seja bem-vinda à nossa escola. É um prazer estar com você. E aí ela falou o meu nome, querida Suzana. Vamos fazer um lindo trabalho juntas. E aí eu levantei junto com ela e fomos entrando na escola. Tem alguns degraus, onde subimos os degraus e entramos na escola. E assim eu acordei. Mas eu acordei com aquele sentimento tão bom, gente. Aquele sentimento de carinho, de amor, de alegria. De amor puro, incondicional. Ai, que gostoso, gente. Queria que aquele sonho tivesse continuado mais. Deve ter continuado, mas eu não lembro mais. Mas foi assim maravilhoso. Então, foi isso. Eu desejo a todos vocês um ano de 2023. Um ano novo, cheio de amor, de paz, prosperidade, um amor puro como o da Meimei. Eu desejo a todos um feliz ano novo. E fiquem com esse amor, essa pureza, esse amor incondicional de Meimei. Então, não esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem as notificações e de comentar e compartilhar esse vídeo. Tá bom, meus amores? Um beijão, feliz ano novo. Tchau, tchau!